Irmãos, Jesus nos ensina melhor o sexto mandamento. Talvez você leu o Sermão das Beatitudes, o Sermão da Montanha de Jesus, e leu e agradeceu a Deus por ter aprendido mais, mas hoje nós vamos dar não uma pincelada, nós vamos aprofundar um pouco neste comentário de Jesus. Vamos ler primeiro? Amém? Nós vamos ler Mateus capítulo 5, do verso 20 até o 24. O 25º versículo nós vamos ler no final. Veja o que Jesus comenta neste sermão. É parte do sermão. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, isto é, tolo, você é tolo, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, você é um louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Oração. Graças nós te damos, ó Deus Pai. Nós te rogamos nesse momento que o Senhor nos dê sabedoria suficiente para atingir, segundo o poder do seu Espírito, cada coração presente e aqueles que também estão nos ouvindo e que porventura ouvirão futuramente, que faça o mesmo efeito. Nós te damos graça, agradecemos, em nome de seu Filho amado, que o Senhor nos ajude nesse tempo oportuno. Amém. Pois é, irmãos, uma leitura interessante. Primeiro eu vou dizer para você que já leu ou não lembra, é que Jesus, ele viu uma multidão que estava acompanhando, porque gostaria de ouvir mais de Jesus, e ele foi ao monte e assentou-se, e aproximando-se dele os seus discípulos, diz as Escrituras, versículos 1 e 2, e abriu a boca e começou a ensinar como um professor. Amém. E ele ensinou. Como ensinou. E como nos ensina até hoje. Como sempre, o nosso Senhor apresenta o seu evangelho sem a ofensa, mas ele apresenta uma oportunidade de um caminho melhor. Sempre o evangelho das boas novas vai nos apresentar um caminho melhor. Quando você tem boa vontade, entrega-se ao Senhor, ele te apresenta um caminho melhor além das nossas vontades. Isto é o poder do Espírito Santo. Então nós apresentamos para você este pequeno pedaço de leitura, mas de uma preciosidade tão grande pela pregação e ensino do nosso Senhor Jesus. O conhecido Sermão das Beatitudes ou o Sermão do Monte. Sermão da Montanha também, porque ele se encosta, ele se fez ali ao lado do monte, o seu púlpito de pregação para ter uma melhor visão da multidão que estava com ele, ao seu lado seus discípulos. E esse sermão durou provavelmente vários dias, e também é chamado de Sermão das Beatitudes. Por que Sermão das Beatitudes? Nós encontramos esse título, é claro que foi dado aos homens, pelos homens, quando no versículo 3 ao versículo 11,
ele coloca 9 bem-aventuranças. E ele diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos de justiça. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, a esses pertence o reino dos céus. Então Jesus diz: bem-aventurados sois quando começarem a injuriarem, provocar vocês e tecer perseguições, e mentindo sobre o que vocês fazem, e disserem todo mal contra vós por causa de mim, por causa da minha causa, por causa do Evangelho. Alguém pode falar mal de nós, ou mal de você, ou mal de mim, por causa de algum erro meu. Isso é natural. Mas Jesus está dizendo daqueles que dizem mal do que nós pregamos e a pregação que nós vivemos. Aí Jesus toma responsabilidade para ele. Então Jesus apresenta neste sermão, e ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, ele apresenta uma série de bênçãos prometidas àqueles que colocam em prática os atributos do reino de Deus. As beatitudes fazem um contraste entre os valores do reino eterno e os valores mundanos temporários. Contraste entre os ensinos dos judeus, que era a lei dos judeus, no caso o 6º mandamento, que não era errado, e as boas novas. Imediatamente antes dessa leitura, quando você for observar o versículo 17 ao 20, ao 20, ele desempenhava aos ouvintes sobre o ensino e o cumprimento da lei nos mínimos detalhes. Isto é, ele dizia assim: quem ensina a lei deve ser cumpridor do que ensina. No entanto, Jesus ensinou além da lei e cumpriu toda a lei. Então ele ganhou autoridade diante dos homens, para que ninguém pudesse dizer: você fala do que não faz. Isso pode dizer de nós, mas dele não. Ele tinha propriedade, porque ele foi o único capaz de cumprir todos os mandamentos na íntegra, e foi credenciado para ensinar com complementos inéditos. Preste atenção, meu irmão. Jesus colocou complementos inéditos na lei. Ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir. Porque a lei é boa, ela é pura. Então ele ensinou que a justiça de quem segue ou segue deve exceder a dos religiosos da época. E ele tratava dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei. Ele lembra que a lei determinava expressamente nunca matar alguém, porque cairia sobre a pena de um juízo e certamente a morte. E ele ensinava que qualquer que dissesse ao seu irmão, olha só a novidade. E ele disse 3 coisas que alguém falasse para o seu irmão: você é louco, ou você é raca, você é um tolo, você é um idiota. Olha, irmãos, por acaso nós já tratamos alguém dessa forma? Ou que destilava-se cóleras, e ele diz sem motivo, que destilasse cóleras raivosas, ódio contra alguém. E esses 3 modos de tratar o próximo, ele diz que estariam já encaminhados num processo de julgamento, por juízo terreno, pelo juízo religioso, sinédrio, e também ele diz será julgado pelo fogo do inferno. Julgamento dos homens, julgamento da própria lei, o sinédrio,
e o julgamento de Deus. Jesus diz que dos que são acostumados sem motivos e em vão serem enfurecidos, de costumeiro mau humor, mais aptos a debates acalorados do que uma boa conversa franca, o nosso Senhor passa a censurar qualquer que sem motivo, como nós lemos, encolerizar contra seu irmão. Talvez uma conversa de quem tem razão, quem não tem, ou de julgar que está certo, que está errado, mas não é motivo para você encolerizar. Os que se zangam com facilidade por coisas pequenas, aqueles irritadiços por natureza, hoje cujo nome moderno é uma pessoa bipolar, um dia ele está muito bom, outro dia ele está agressivo, todos têm que o respeitar. Você conhece alguém que anda de mau relacionamento com tudo e com todos? É normal conhecermos pessoas assim, inclusive, irmãos, dentro das igrejas. Aqueles que chutam portas, chutam cachorros, chutam gatos e ofendem ao próximo. Tem muita gente assim. Quaisquer gestos que cheiram a vontade de matar. E Jesus estava lembrando do 6º mandamento. Qualquer atitude que cheirasse a vontade de matar, seguramente estava atingindo o 6º mandamento. Olha, irmãos, Êxodo capítulo 20, versículo 13, é bem curto. Diz, não matarás. E é exatamente neste ponto que Jesus dá eloquência e personalidade neste trecho do seu sermão. Quando ele provoca os judeus na extensão dos seus ditos, puxando a corda do 6º mandamento e ampliando. Acrescentando no seu mandamento, eu, porém, vos digo. Versículo 22. Como deve ter sido impressionante para aquela multidão carente e também os seus discípulos, ouvintes, porque eles eram desprezados na maioria, quando receberam de Jesus essas boas novas do Evangelho, porque até então eles eram cobrados com a repetição dos antigos, isto é, a lei de Moisés, exigida pelos fariseus. Mas agora, no sopé do monte, Jesus acrescenta, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. A lei não tratava de cóleras, mas tratava de assassinato. E Jesus vai acima do ato e entra no coração de cada um de nós, nas nossas vontades. Como anda o nosso relacionamento íntimo com o próximo? Quando nós somos sinceros no nosso íntimo e o que nós sentimos por cada um dos irmãos, por cada pessoa, por cada parente, o que nós sentimos, é isso que Jesus estava contando para eles. E cobrando deles o que há no seu coração em relação ao seu irmão. O que há no seu coração em relação ao próximo. Irmãos, que paulada nos professores sem usar um taco, sem usar uma ripinha que fosse. Ele apunhalou essas pessoas. Que paulada nesses professores judeus que estavam ensinando o mandamento apenas contra o ato do assassinato. Encontrado, como nós vimos, nos 10 mandamentos de Moisés, todos conheciam. Quando é referido que apenas no caso de tirar a vida de outra pessoa, e que imenso consolo para os carentes de aprendizado, quando souberam que Jesus era mais além da morte física do próximo. Agora Jesus ensinava a amar o próximo, quando ele ainda está vivo ao seu lado, e que oportunidade! Quantas pessoas se convivem por muitos anos odiando, falando mal, da maledicência. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Todos esses sentimentos são assassinatos diante de Deus.
Qualquer ato que você vai prejudicar o seu irmão ou o próximo, você já está sendo julgado na terra, na lei e nos céus. De forma, meus irmãos, que Jesus trouxe essa lição para os homens e também para os seus discípulos. Porque quem sentava sobre o legalismo de uma religião e não se importava do sentimento, a condição do próximo, estava assim, recebendo uma duríssima mensagem, assim como nós recebemos. Assim como entre nós, os que procuram uma religião que satisfaz o seu indivíduo, a você mesmo, mesmo enquanto observam gestos alheios, a mensagem de Jesus continua. Jesus atinge pessoas que não pensavam antes de ofender os vivos entre nós com respostas duras e desmedidas. Porque a lei ia tratar do caso depois de alguém morto. E Jesus agora trata do caso com todos vivos. Que notícia boa! Julgar quem matou, que vai resolver agora? Mas agora Jesus está colocando no coração para nós os vivos que está em andamento um julgamento para todos nós, entre os homens, entre a religião e nos céus. E sem problema algum para entender. Então agora os homens se viram diante de uma outra dívida: o desrespeito ao semelhante. Pessoas que deliberadamente agem segundo a sua vontade. Já ouviu aquela frase, doa a quem doer? Ou eu não estou nem aí porque vão pensar de mim? Também estarão dispostas ao juízo de Deus. Como você vai dizer, como servo de Deus, doa a quem doer? Não estou nem aí com ninguém. Ou a vida é minha, eu faço o que eu quero, por inconsequência ao que estão ao lado. Ou, irmãos, o poder de uma língua afiada, como Tiago nos ensina, que destrói vidas e pessoas. Gestos grotescos, sem gentileza alguma com o próximo, também seriam colocados em juízo diante de Deus. E são. Serão de personalidade agressiva, que Jesus diz que serão réu de juízo. Porque a raiva é acompanhada de uma expressão de desprezo e maldade. Desejo íntimo de esmagar o próximo. Não será réu na lei de Moisés. Na verdade, Jesus disse, fique tranquilo quem segue a lei de Moisés, mas vocês vão ter que pagar, vão ter que dar conta. Na lei de Moisés não existia essa régua, mas Jesus sentenciou ao juízo. Se por acaso você tem esses instintos, quem nos ouve, mude, abandone. Seja mais meigo, seja mais calmo, ame mais gente. Gente foi feita para olhar, para amar, para cuidar. Que seja mais solícito, que tenha voz e palavras mais suaves, que elimine as respostas afiadas, aquelas de ponta de língua. Jesus não aprecia gente assim. Serão submetidos ao conselho dos homens, primeiramente, por difamação. Por isso que ele diz, ao juízo. Como assassinos de coração diante de Deus. Mas o sermão continua. Logo em seguida ele diz, como nós vemos, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. Qualquer entre nós que pelo desprezo chamar alguém de tolo, de idiota,
até jovenzinhos, crianças, de retardado, ou palavras semelhantes, e que deprecie na ofensa, Jesus diz, será réu de sinédrio. Quando alguém tem hábito de desprezar o seu irmão, com palavras depreciativas, Jesus diz que será sujeito a um processo também. É novo isso para nós? É novo isso para você? E Jesus equaciona essas agressões verbais em escalas, como nós vemos. E quanto mais as pessoas se revelam um coração distante de Deus, mais agressiva e desprezíveis com o próximo elas serão. Quanto mais distante de Deus, mais despreza o próximo. Lembra-se dos 2 grandes mandamentos. Quando interrogaram Jesus, justamente os religiosos, qual é o grande mandamento? E nós sabemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso, irmão. Aqui está a interpretação de alguns mandamentos correlatados. Então, irmãos, Jesus acompanha a mesma intensidade de condenação. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Forte, abrangente. Mas Jesus disse, deixou bem claro, a proporcionalidade da ofensa ao próximo será sempre balizada ao peso dos seus julgamentos. Olhe, do modo que você julga e sentencia alguém, taxando de modo pejorativo, depreciativo, é o modo que você vai ser julgado diante de Deus. E de fato, irmãos, isso não cabe aos servos de Deus. Os discípulos estavam ali ao ladinho dele. Ao ladinho dele. Eu creio que eles estavam dizendo amém. Assim como a igreja do Senhor deve dizer amém. E a multidão de olhos estalados, porque eles nunca tinham ouvido isso. Primeiro porque eles não tinham justiça diante dos romanos. Eles não tinham a visualização da lei dos judeus diante dos próprios judeus. Eram pessoas soltas, abandonadas e desprezadas. Aí vem Jesus dizer, quem fala mal de vocês, fala mal de mim. Que eu vou julgar. Embora a lei dos romanos e nem a lei dos judeus atinja vocês para defendê-los, eu estou aqui dizendo que eu amo vocês. E eu tenho um tribunal escalado para defender vocês. Isso é inédito, irmãos. Isso é inédito. Essa pregação foi inédita. Os julgamentos serão iniciados na terra, pela lei de Moisés, pela lei dos homens, mas a última instância é celestial. Amém? A última instância é celestial. Jesus esperava que os seus seguidores, assistentes, que estavam presentes, obedecessem a Deus de uma forma superior àquela que os ensinadores da lei religiosa, uma tarefa aparentemente impossível de ser realizada. Os mestres da lei religiosa eram advogados dos tribunais judeus. Os fariseus eram minuciosos nas suas tentativas de obedecer à lei, isso é fato. Assim como as centenas de leis e tradições que eles tinham. Jesus diz, obedeça à tradição dos anciãos. Como é que Jesus poderia exigir razoavelmente que seus seguidores tivessem uma justiça superior a essas? E ele conseguiu, irmãos. Ninguém poderia fazer algo diferente. E ele chegou e conseguiu. Jesus não estava impondo exigências impossíveis, porque impossível estava na lei, e quem ia usar alguma atividade, algum argumento que pudesse competir com a lei? Mas Jesus não veio para competir com a lei. Ele veio pregar sobre a lei, acima da lei. Então, irmãos,
Jesus e todos aqueles que estavam lhe ouvindo, ele estava fazendo uma convocação para entrar na justiça do reino dos céus. Essa é a pregação das boas novas. Ele estava falando a respeito de atitudes do coração. Os fariseus se contentavam em obedecer extremamente às leis. Foram criados e ensinados assim, e assim faziam, com gosto. Mas eles não olhavam humildemente para Deus para mudar os seus corações em atitudes, porque também não foram ensinados. Portanto, Jesus estava dizendo que a qualidade da nossa justiça deve exceder a dos mestres e da lei e dos próprios executores da lei, que tinham aparência de serem piedosos, como tinham muita aparência de piedade, mas, irmãos, estavam tão longe do reino de Deus, e ao mesmo tempo, quem está longe do reino de Deus, está longe de quem precisa de Deus. E a multidão precisava, assim como nós precisamos. Os verdadeiros seguidores de Deus não sabem, aliás, os verdadeiros seguidores de Deus sabem que não podem fazer nada para se tornarem suficientemente justos para entrar no reino de Deus. Alguém de nós se acha suficientemente justo para entrar no reino dos céus? Não, irmãos. Nunca. Portanto, confiamos que Deus operará a sua justiça dentro de nós. Quando olhamos para o nosso semelhante que está na mesma condição. Como diz as Escrituras, não há um justo, nenhum sequer. Como diz Isaías, todos nós somos o imundo. Quando nós vemos assim, nós olhamos para o Senhor. E a piedade que o Senhor e a misericórdia que o Senhor tem de nós, Ele nos ensina a ter também de todos os nossos semelhantes. Amém? E Jesus repete várias vezes: ouvistes que foi dito, a lei. Eu, porém, vos digo, a graça. Com essas palavras, Jesus mostrou para todos nós o verdadeiro propósito das boas novas. Para nos alcançar, para que obedecessem a lei à maneira de como Deus pretendia. O povo não podia oferecer apenas um culto de lábios, sem aplicar o coração. Obedecendo apenas as palavras, e não a palavra de Deus. Isto é, enquanto a vigilância e a observação da lei limitava ao julgamento dos homens religiosos, esses homens estavam de plantão aqui na terra, fazendo o seu papel, como ocorreu na condenação de Jesus. Fizeram um rito, não conseguiram fazer certo, mas pela personalidade pecadora, eles fizeram um tribunal particular, porque o coração deles estava na mente a morte de Jesus, não o cumprimento da lei. Não foi? Então olha só como o coração, quando não está no Senhor e tem muita religião, deturpa os seus próprios atos. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós podemos ter uma boa igreja, uma excelente doutrina, mas se o nosso coração não tiver o Senhor, nós vamos ter atitudes alheias aos escritos e à vontade de Deus. Por isso que mandaram Jesus na cruz. Tinham excelente lei, excelente religião, mas não tinham o coração de Deus. E isso acontece, de fato, entre as pessoas. Então, a pregação do nosso Senhor Jesus atingiu no elevado tribunal de Deus a condenação eterna e que envolvia necessariamente a ofensa ao próximo. Enquanto a lei configurava a transgressão, como já falamos para você, o uso de armas em punho, ou ainda uma pedra tirada, ou as próprias agressões físicas que tirasse a vida de alguém, Jesus subiu o nível e atingiu os corações. Na pregação de Jesus, a condenação está no coração, quando atinge o próximo. Nos desejos, na maledicência da língua,
na manifestação das expressões coléricas, nos desfiles de cinismos, nos jogos de olhares altivos dos soberbos, como nós vemos tanto em Eclesiastes e Provérbios, nas manifestações iradas, sem motivos, imotivadas, nos ódios ocultos, nos rancores guardados por anos. Quantas pessoas guardam rancores por anos sobre alguém? Nas invejas veladas, acumuladas, nas cobiças socializadas e qualquer outro tipo de manifestação ausente da expressão do amor ao próximo vindo do coração, qualquer que seja. É neste momento que a lei tornou-se obsoleta. A lei cuidava de tudo, mas não enxergava o coração de ninguém, nem de quem aplicava a lei e nem de quem sofria condenação. Mesmo assim, Jesus não veio para a destruição da lei e dos ensinos dos profetas. Ele veio para cumprir tudo o que necessitasse para satisfazer em cada item, por menos expressivo que ele fosse. Em duas expressões bíblicas, nós vemos em Mateus 5,18, que é a nossa leitura anterior: até que o céu e a terra passassem, nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido, disse Jesus. E atente para o dito de Jesus também no seu evangelho, revelado pelo seu servo Lucas, 16 e 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um pontinho, uma vírgula, um acentinho do menor da lei hebraica, da lei. Amém, irmãos? Jesus mostra aqui a seriedade que ele também encarou a lei. E assim fez Jesus. Obedientemente ele cumpriu tudo da lei por nós. Amém por isso. Para que nenhum judeu tivesse que acusar ele e a nós. Ele e a nós. E os seus discípulos, todos nós. Quando ele olhou para nós, ele nos amou. Quando ele olhou aquela multidão, irmãos, ele amou. Só faz essas expressões quem ama. Ele amou a multidão, ele amou a nós e amou muito. E agora, no Senhor, quando olhamos o nosso semelhante, será que não devemos amar com a mesma intensidade que fomos amados? Porque é que as pessoas ainda têm preconceitos com pessoas, sendo que ele não foi preconceituoso conosco. Ele disse para que nenhum de nós tenha que oferecer nada. Te lembrares de teu irmão, tem alguma coisa contra ti. Lê lá no versículo 23, projeta aí para nós, irmão. Se por acaso, depois dessa leitura nossa, finalizando o nosso sermão, você lembrar de que tem alguma coisa contra alguém. Se você fizer um levantamento, um mapeamento de mágoas e rancores, e lembrar que está em aberto um problema, uma desavença com alguém, ele diz para abandonar a oferta que está ali próximo do ofertório, em frente ao altar, e ir correndo em direção ao ofendido. Vai, reconcilia primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Depois você volta. Pega a sua oferta e oferece ao Senhor de coração aliviado, puro e de bem com seu irmão. E Jesus não para por aqui. Não, ele não para. Ele diz que alguém pode concluir, bem, agora que eu estou de bem com meu irmão, eu estou tranquilo. Eu não devo satisfação aos meus inimigos e também não devo satisfação aos estranhos. Mas, irmãos, para a surpresa de quem estava ouvindo, Jesus dispara no versículo 25: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Olha a lei dos homens. E o juiz te entregue ao oficial. E te lance na prisão enquanto você não tiver dinheiro para pagar a sua dívida. Assim era. Irmãos, de acordo com a lei romana, e Jesus estava falando sobre isso, qualquer reclamante acompanhava o acusado até o tribunal. Tinha um percurso que eles caminhavam e iam juntos. Nesse período que Jesus diz, enquanto estás no caminho com ele. Olha essa expressão. Enquanto você está no caminho com ele para chegar até o juiz, bate um papo com ele. Peça desculpa para ele. Fala que você vai pagar e que não precisa de intervenção do juiz. É isso que Jesus fala. Porque no caminho eles poderiam resolver a questão de que forma que eles desejassem. Então, quando eles chegassem diante do juiz, disse: olha, já não tem mais problema, nós nos acertamos. E o juiz ia dizer: pode ir embora, então, vocês se resolveram, já não é comigo. Porque se não resolvesse, e o juiz desse uma sentença dura, aí não poderia voltar mais atrás. Isso serve muito para nós. Melhor um prejuízo do que uma grande demanda. Sabia? Isso é bíblico. Na verdade, irmãos, trata-se de um conselho prático para resolver nossas diferenças agora com os nossos inimigos, antes que a sua ira possa nos causar maiores problemas, sobre ameaças e outras coisas. Em sentido mais amplo, para finalizarmos, esses versículos nos aconselham a resolver as questões uns com os outros antes de nos apresentarmos a Deus em qualquer momento, nas nossas orações, nos nossos cânticos. Imagine você acabou de ter uma desavença com um estranho e depois vai cantar um hino. Depois você vai orar. Jesus fala: vai lá e conversa com ele antes. Depois você ora. Vai lá e conversa com o seu irmão antes. Depois você traz oferta. Depois você vai louvar o Senhor. Depois você vem ao culto. Todo esse assunto, que não para por aqui, Jesus estava provocando sobre este mandamento: não matarás. Que novidade! Ele é tão curtinho, e quando o judeu lia: olha, eu não vou matar ninguém, então para mim está tudo bem. Ele poderia odiar, magoar alguém, ter os seus inimigos, mas Jesus veio provocando, causando inédito. Por isso, irmãos, que as palavras de Jesus, até os nossos dias, têm provocado milhares e milhares de pessoas de geração em geração, tanto para amá-lo, quanto para odiá-lo. Aqueles que estão no Senhor têm o amor de Deus, têm amor ao próximo. Que Deus nos ajude a transformar vidas e não abater vidas, em qualquer sentido. Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores, não para acabar de enterrar os pecadores. Porque mortos, todos nós nascemos diante de Deus. Agora, tornar vivos diante de Deus não é um privilégio seu, é um privilégio a todo aquele que crê. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ajude. A toda honra e glória ao nosso Senhor. Amém.